Inscreva-se no canal Linha de Divisa, deixe seus comentários e acione as notificações. Olá, o canal Linha de Divisa, nessa incansável corrida pela Rosa dos Ventos, correndo o Brasil de norte a sul, de leste a oeste, chega na cidade de Sumaré, na região metropolitana de Campinas. Para contextualizar, quem não conhece aqui o estado de São Paulo, a região de Campinas, Campinas tem 1.200.000 habitantes, Sumaré é quase Campinas, são praticamente coladas. Quando eu vou andando aqui pela Anhanguera, de repente eu já saí de Campinas, estou em Sumaré, passo em Hortolândia, estou em Sumaré, depois chego em Americana e assim vai embora. Então, assim, faz parte da região aqui da Grande Campinas e eu estou chegando em Sumaré para bater um papo com o Godoy. O Godoy, eu não sei se ele mora em Campinas, ele faz mestrado aqui em Campinas, está em Sumaré, no escritório, ele vai se apresentar para a gente. Ô, Godoy, por gentileza, fala para a gente o teu nome completo, quais foram as graduações. Eu entrei no currículo Lattes do Godoy, eu não parava de ver graduações que ele fez, isso me agrada. Visões múltiplas, 360 graus da realidade, isso me agrada demais. Evitar uma visão localizada. Então, Godoy, fala para a gente quais foram as tuas graduações, qual o mestrado que você está fazendo e qual é o objeto da tua pesquisa? Perfeito, perfeito. Bom dia, querido, tudo bem? Tudo jóia. Jóia, jóia. Então, eu sou Jocinei Godoy de Lima, mas todos me chamam de Godoy, né? Então, atualmente eu estou em Sumaré, resido em Sumaré, e em termos de graduações, uma primeira graduação que eu fiz lá atrás foi em gestão ambiental, aí depois eu fiz outra graduação em teologia, em seguida eu fiz a graduação em filosofia, atualmente faço mestrado em ciências da religião na PUC de Campinas, a filosofia também eu fiz na PUC de Campinas, e tento conciliar com o mestrado, está difícil, mas tento conciliar com o mestrado também o estudo da pedagogia. Então, atualmente, esse é o meu caminho acadêmico. Em termos de pesquisa, atualmente estudo o Nietzsche, sobre o tema da morte de Deus. Então, a pesquisa, na verdade, ela tem por nome Niilismo e Religião, né? Eu abordo isso. E quando se fala em niilismo, se fala em morte de Deus, e a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso. Ok. Godoy, a primeira pergunta que eu vou fazer, eu não sei se vai ser uma casca de banana para o meu amigo, porque eu não sei como é que você enxerga isso. Tomara que tenha visões diferentes, porque todos os pesquisadores que eu entrevistei, todos não, a maior parte dos pesquisadores que eu entrevistei dizem que o Nietzsche não era niilista. A minha primeira pergunta para você, o que é o niilismo? Para nosso canal ele é voltado para um diálogo entre academia e o grande público. Então, para o grande público que não está acostumado com os termos da filosofia, da teologia, o que é o niilismo? Sim, 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 sim. Niilismo parece um palavrão, mas não é. Ele vem do termo latino, que é nihil, nada, né? Então, muita gente conhece o niilismo por isso, né? Mas, na verdade, ele é uma corrente filosófica que praticamente acredita no vazio, né? É um conceito que ele se fundamenta mais numa subjetividade do viver, do aqui e agora, né? Então, se nós fôssemos, por exemplo, visitar a obra do Franco Volpi, Niilismo, é uma obra, não é tão grande, mas é uma obra importantíssima em que ele trata sobre o niilismo. Ele consegue fazer um pouco ali de um estudo histórico do que seria o niilismo, e já ali a gente percebe que o niilismo, segundo o que o Franco Volpi ele retira do Nietzsche, de uma obra do Nietzsche, que é a vontade de poder ou a vontade de potência. Nessa obra, o próprio Nietzsche ele faz a pergunta sobre o que seria o niilismo e, ao mesmo tempo, ele responde. Então, ele responde dizendo que... Ele pergunta, o que é o niilismo? Ele responde que os valores supremos se desvalorizam, ou seja, falta o fim, falta uma resposta ao porquê. Então, o que o Nietzsche quer dizer com isso, né? Ele vai dizer que o niilismo é um movimento histórico de decadência,
de decadência da civilização ocidental, que tem origem num dualismo platônico de mundo inteligível e mundo sensível. E esse dualismo platônico do mundo inteligível e do mundo sensível, ou seja, da construção de um mundo inteligível, sobrenatural, que é a crítica do Nietzsche com o niilismo, isso aí foi operacionalizado, ele foi publicizado pelo cristianismo. Tanto é que o Nietzsche, no prefácio de uma obra dele, Além do Bem e do Mal, ele vai dizer que o cristianismo é um platonismo para o povo, ou seja, um platonismo que ele é, então, empacotado de um modo que seja entendível, inteligível para o povo e, portanto, é disseminado para o povo através do cristianismo. Então, o niilismo é praticamente isso, né? Essa corrente filosófica que acredita no nada e que tenta entender que não há essa ideia de sobrenatural, essa ideia de um ente supremo, todas essas questões ligadas à metafísica, a uma metafísica tradicional, é isso que o niilismo ele vai remeter. E aí, respondendo à tua pergunta, o Nietzsche era niilista? Bem, ele se considera o primeiro niilista de fato ativo, tanto é que na obra dele ele diz isso, do Ocidente, né, da história do Ocidente. Mas os estudiosos dele, após ele, Heidegger e etc., vão dizer que o Nietzsche não foi tão niilista assim, né, na forma como ele propõe. Então, basicamente, isso aí. Beleza, legal. E, Godoy, o que é religião? Rapaz, essa pergunta é mais complicada do que a primeira. Ela é bem mais complicada do que a primeira, porque a religião, eu vou até aqui citar um texto, que isso aqui pode abrir muita coisa assim para a nossa discussão, e é algo que eu entendo assim também, entendo de modo parecido. Tem um filósofo da religião que é Urbano Ziles. E Urbano Ziles vai dizer, abre aspas, né, ele vai dizer que o problema religioso toca o homem em sua raiz ontológica, né, ou seja, é próprio do ser. E que isso não se trata de um fenômeno superficial, mas implica a pessoa como um todo. A religião, então, não é um fenômeno superficial que acontece aqui e ali, de vez em quando, não. É algo que implica a pessoa como um todo. E a religião, então, ou o religioso, ele pode ser caracterizado como uma zona de sentido da pessoa. Então, quando se fala em zona de sentido, nós estamos falando de religião. Então, em outras palavras, a religião ela tem a ver com o sentido último da pessoa, da história e do mundo. Então, é isso que o Ziles vai dizer, e eu concordo bastante com o Ziles nessa descrição, né? Então, a religião em si, se nós tentarmos analisar ou descrever a religião stricto sensu, a gente vai ter problema. A gente tem dificuldades, porque a religião é esse negócio misterioso de ligação do homem com algo, em termos de sentido, em termos de propósito, que é algo que o Nietzsche é contra, essa ideia de sentido, de propósito, de fundamento, de valores, mas a religião, ela é isso, e eu estou mais ou menos aí nessa linha do Urbano Ziles, viu? Inscreva-se no canal Linha de Divisa, deixe seus comentários e acione as notificações.